Então, mapeamento é um problema de estimativa de estado, vai ser o problema que vocês vão ver nesse trabalho prático, segundo trabalho prático. E no caso que a gente quer estimar em mapeamento é a posição dos obstáculos no ambiente, tá? Posição de objetos que tenham no ambiente. Esse é um dos problemas. Outro problema é a localização, que é estimar o estado do robô, e a ISLAM é estimar as duas coisas juntas, tá? Eu vou passar para o que importa aqui. Isso aqui é muito importante. Todo o processo de estimativa de estado, de estimar, né, o mapa ou estimar a localização do robô, se baseia nessa premissa de Markov, que ela consiste, né, em estimar o estado atual sempre em função do anterior. E isso é interessante porque nos permite esquecer os estados anteriores ao anterior, tá? Então, se eu tive N estados, mas eu sei o estado anterior, eu posso estimar um novo estado, tá? E aí isso facilita, né, todos os métodos de mapeamento, localização. Por exemplo, na localização, vocês vão ter um mapa no estado T, né, um mapa que está ali, completo até aquele instante, e ele representa todo o passado de observações e movimentações feitas pelo robô, né? Então, a partir daquele estado ali, a gente vai estimar o próximo. E aí a estimativa sempre é mais tranquila, né? Não tem um custo tão grande. Então, isso porque a gente considera essa premissa, tá? A premissa de Markov. Isso é uma aproximação, mas que funciona, tá? Não quer dizer que não vão existir dependências entre um movimento passado lá que o robô fez, mas a gente vai desconsiderar, tá? Então, e na prática isso é bastante robusto. Então, se a gente for modelar o mapeamento com 4 variáveis, que é pose do robô, x, ações que o robô faz, a movimentação, que é o u, e observações, que é z, ou seja, isso aqui é a leitura do laser, isso aqui é movimentação do robô, e isso aqui é a posição dele, né? M é o que a gente quer estimar, que é o mapa. No caso do mapeamento, a gente pode desconsiderar as movimentações do robô se a gente sabe a posição dele. Não precisa saber qual era a velocidade linear e angular que o robô estava. Não interessa se eu sei a posição do robô. Então, e como no problema de mapeamento a gente vai partir do ponto que se sabe, né, a gente sabe onde o robô está, então, sabendo que o robô está numa posição X, ele observou lá o laser dele, né, uma série de leituras, a gente vai estimar um mapa. E aí é isso que vocês vão fazer no trabalho. Então, aqui nessa aula de mapeamento, né, comento tudo isso mais detalhadamente, tá? E apresento várias formas de representação de mapa. Uma coisa que eu vou... Então, eu vou pular várias coisas aqui, isso aqui está lá na aula. Uma coisa que é interessante, que vocês vão usar, que se usa na prática, é essa definição de espaço de configuração, que é, eu tenho o meu mapa do ambiente, o robô vai se locomover nesse mapa, então, né, o objetivo do trabalho é construir o mapa, então eu vou construir essa representação de mapa. Mas em cima desse mapa, eu posso construir, né, um espaço de configuração, um espaço de posições que o robô pode ocupar. Resumidamente, seria isso. Tá? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Então, considerem que isso aqui é um ambiente, que eu tenho espaço livre e em preto obstáculos. Tá? Em tese, o robô pode andar em todo espaço livre. Mas, aí tem toda a definição anterior ali que eu pulei, os slides anteriores, né, a formulação matemática da coisa, é que
em cada posição que o robô está, que o centro do robô está, XY, ele ocupa um espaço. Tá? E esse é o espaço daquela configuração do robô. Todas as configurações possíveis vão dar os espaços que o robô consegue ocupar. O robô não consegue ocupar posições em que a posição dele colida com algum obstáculo, ou seja, que exista uma intersecção entre o espaço ocupado pelo robô e o obstáculo, e essa intersecção não seja nula. E aí, nesse caso, então aqui em amarelo, estão todas as áreas que existe uma intersecção. Ou seja, essas áreas em amarelo o robô não chega. Tá? A gente pode fazer isso se o robô tem uma forma qualquer, lá, vamos supor, o robô é um carrinho que puxa um reboque, alguma coisa assim. Dependendo da orientação do robô, isso muda a área ocupada. Tá? Para facilitar no nosso caso, vamos supor, o nosso robô tem um formato, né, de um carrinho, assim, ele não é totalmente circular, mas a gente pode simplificar dizendo que, bom, o robô cabe dentro de um círculo, tá? E esse círculo, sei lá, vai ter um raio de 30 centímetros. Então, se a gente faz isso, o que dá para fazer é, se a gente pegar todos os obstáculos e crescer eles com o raio desse círculo, a gente já mata todas as áreas que o robô não pode chegar. Tá? E aí isso é uma das coisas que a gente faz na prática. Então, quando faz o mapeamento do ambiente, o robô detectou uma parede, tá, a 1 metro. Aí, ok, tem um obstáculo a 1 metro, mas a gente pode fazer no mapeamento que o obstáculo tem não só naquela posição de 1 metro, mas um raio de 30 para um lado e 30 para o outro, 30 centímetros que seja. E aí a gente já sabe que, bom, a 30 centímetros daquela parede o robô não vai chegar. Tá? E aí isso é interessante de fazer nos trabalhos. E aí nesse trabalho eu coloco ali, nas diferentes técnicas, dá para escolher a espessura de obstáculos. E isso leva em consideração o tipo de robô que se tem. Se o teu robô é menor, tu pode considerar uma espessura menor. Tá? Então esse é um dos pontos que eu falei, eu não lembro se eu comentei isso na aula gravada lá, talvez não com tantos detalhes, mas é importante. Aí o resto dessas aulas, aí eu entro em detalhes sobre os métodos, tá? Eu não vou entrar aqui. Mas o método que a gente vai trabalhar, deixa eu vir aqui para outra aula. É esse aqui de grados de ocupação, tá? Então, nessa aula tem toda, eu faço uma revisão probabilística, né, de probabilidades, né, porque os métodos são baseados em filtragem bayesiana, e aí aqui eu comento sobre isso, tá? Tem um videozinho lá, não sei quantos minutos, uns 15 minutos eu acho, talvez menos, falando de revisão de probabilidades, para quem não lembra, eu não sei se as pessoas veem regra de Bayes, essas coisas normalmente em aula de probabilidade. Acredito que sim, mas eu não lembro. Aí eu revisei ali, e aí depois a gente entra em grados de ocupação. Tá, e é isso que vocês vão implementar no outro trabalho. Grade de ocupação é representar o mapa do ambiente como uma grade, um grid, né, um conjunto de células quadradas. Cada célula tem um valor de ocupação que vai de 0 a 1, por exemplo. Onde 1 é 100% de certeza que está ocupado, 0 é 100% de certeza que está livre. Ou seja, que aquele espaço o robô pode andar. Tá, deixa eu voltar. O que essa aula ali define é formas de fazer essa atualização. Tá? Formas de atualizar a ocupação do ambiente. Eu mostro basicamente 2 métodos, um com toda uma formulação probabilística, baseada em filtro de Bayes,
E o outro, que é esse HIMM, que é totalmente empírico. Tá? O cara inventou... A ideia dele, né, é inspirada na Bayesiana, mas ele não tem uma formulação, né, uma formulação robusta matematicamente. Mas o comportamento é muito parecido. Aí aqui, nessa aula, eu falo como que se faz a atualização. Basicamente, né, sem entrar em detalhes, tu tem o teu robô. O robô enxergou que tem uma parede a 1 metro. Então, se o robô está numa posição XY, tu vai fazer né, pegar aquele raio, por exemplo, do laser, jogar 1 metro nele. Na célula que cair naquele 1 metro, há uma maior probabilidade de ser um obstáculo. E aí isso a gente vai aplicar na probabilidade que se tinha naquela célula, que no início vai ser, né, 0,5, eu não sei se a célula é livre ou não, eu vou aumentar a probabilidade daquela célula estar ocupada. Tá? Como isso vai ser feito? Deixa eu ir pulando aqui. Então tem toda a derivação para chegar nas probabilidades e tal. Vai ser com um modelo de sensor. Deixa eu mostrar o modelo. Por exemplo, assim, eu li que numa distância lá z de t porque é naquele instante, tem um obstáculo. Então, ao redor daquela distância, as células que estão numa margenzinha ali sei lá, 5 centímetros para lá, 5 para cá, eu vou aumentar a probabilidade, eu vou colocar uma probabilidade de ocupação. Células que estão antes daquela posição, por exemplo, eu li 1 metro, significa que as células naquele raio, antes de 1 metro, provavelmente estão livres, porque senão eu teria detectado algo. Eu vou colocar uma probabilidade de estarem livres. Tá? E além daquele 1 metro, eu não sei nada. Pode ter algo ou não, mas eu bati, né, o laser bateu em algo antes. Então, depois do valor lido, a gente considera uma probabilidade desconhecida, que seria um 0,5. Tá? Então, isso é um modelo de sensor, um modelo super simples. Tem outros que eu mostro nessa aula e vocês vão implementar outros. Tá? E aí isso é um valor de leitura naquele momento. Naquele momento, a maior probabilidade que eu acho por exemplo, na célula que caiu nessa distância, essa POC, probabilidade de ocupação. Só que se eu ler várias vezes essa probabilidade de ocupação, a certeza da probabilidade real aumenta. Né? Então, no início eu começo em 0,5, aí eu li, eu acho que é obstáculo. Então, esse 0,5 eu vou aplicar lá na minha fórmula de atualização, né? Fórmula baseada no filtro de Bayes. Essa fórmula vai subir um pouquinho a probabilidade. Se eu ver de novo que é um obstáculo, sobe mais um pouquinho, e assim por diante. Tá? E aí é isso que acontece no mapa. Agora deixa eu vir aqui. Para o que eu peço no trabalho. Então, no trabalho 2, eu vou pedir para vocês implementarem algumas técnicas de mapeamento, de atualização do mapa. Né? Uma delas é a principal mostrada naquela aula, de grados de ocupação, e ela representa, para cada célula do ambiente, tu tem uma probabilidade, né, a probabilidade dela estar ocupada ou não, mas essa célula, a atualização é em log odds. Tá? O que isso significa? Eu falo lá na aula. Odds é uma razão. Tá? Deixa eu voltar para... Cadê o... É isso aqui. Tá? A probabilidade seria aqui, P de X. E aí, a fórmula de atualização de probabilidades é isso aqui, tá? É uma baita conta.
A probabilidade da célula I, dado as leituras e as posições que o robô, né, assumiu durante toda a trajetória, é essa baita conta. Tá? Eu chego lá na aula e mostro como se chega nesse cálculo. Mas basicamente isso aqui é probabilidade, esse P de MI, probabilidade inicial da célula. Então, probabilidade inicial sobre 1 menos probabilidade inicial. Aqui, probabilidade da célula, dado todas as observações até o instante anterior, T-1, e todas as posições até o instante anterior. Então, isso aqui é a minha probabilidade no instante anterior, então isso aqui é uma fórmula recursiva. Né? E aqui é a probabilidade de ocupação, dado que o robô está numa posição e viu uma observação. Então, isso aqui é o modelo de sensor, que é o que eu mostrei ali antes. Tá, mas então, tem uma baita fórmula gigante de atualização. Tem produtos de probabilidades e tal, isso é ok, é um jeito de atualizar. Por que usar log? Tá? Porque aí ele aplica o log nisso aqui, e aí esses produtos, depois, deixa eu botar, viram somas. E aí a atualização é muito simples, é sempre o valor anterior mais alguma coisinha. Tá? Então, quando naquele trabalho, ali no trabalho, eu peço mapa em log odds, é para trabalhar com o logaritmo daquela probabilidade lá. Tá? E, então, log é isso, odds é a razão de probabilidades. É a probabilidade sobre 1 menos a probabilidade. Tá? E odds é um negócio que se usa muito, por exemplo, para apostas, né? Quando tem a probabilidade de um time vencer o outro. E aí tu coloca lá, sei lá, e é daí que eles pegam, né? Ah, tá pagando, sei lá, 1 para 4, porque é uma fração que tu tem ali. Né? Só que no nosso caso, a fração é entre a probabilidade, P, e o complemento dessa probabilidade, que é 1 menos P. Tá? Então é isso. É só uma outra forma de representar probabilidades. Então esse é um dos métodos. E aí eu vou mostrar como é que funciona isso lá no trabalho. Tá? O framework disponibilizado é o mesmo lá do trabalho 1, só que tem uma classe lá que já tinha, mas não interessava para vocês, que era a grid. E deixa eu abrir aqui. Então, eu estou com o framework aberto, tem uma classe grid, que é onde eu defino lá as células. Né? O mapa é um conjunto de células. Cada célula tem uma posição, x, y. E aí vai ter esses atributos, ocupação, né? O valor de ocupação, que eu estou inicializando como 0,5. O valor da ocupação em log odds. Aí é log de ocupação sobre 1 menos ocupação. 0,5 sobre 0,5 vai dar 1, log de 1, 0. Tá? Aí eu coloquei outros também valores, a ocupação. Isso aqui é a ocupação considerando o laser, por exemplo, e aqui é a ocupação considerando sonar. O que muda de uma para outra? O modelo de sensor, aí vocês vão ver isso. E aqui a ocupação com o método HMM, que é esse método heurístico, né, que está no fim da aula. Tá, então o grid está aqui, já está tudo pronto, ele define né, como desenhar e tal. Deixa eu até rodar aqui o... tem que abrir o simulador. Espera aí. Pegar um mapa qualquer. Por acaso o mapa que eu passei para vocês. E aqui. Então aqui está o framework rodando. Esse é o framework que eu passei para vocês, então obviamente não tem mapa nenhum desenhado ainda. Né? Isso que vocês vão fazer. Se vocês apertarem a tecla V ou B, vocês mudam aqui qual é o mapa que está sendo mostrado. Nesse caso, nenhum, porque não tem nada, né? A ocupação de todos é desconhecido, né? Tudo 0,5. Mas aí, conforme vocês forem fazendo, vai aparecer algo. Né?
A questão é, vocês não precisam mexer em visualização, a visualização está pronta. Desde que as probabilidades estejam certas, lá vai aparecer algo que faz sentido. Tá? Vamos voltar para cá. Então, por enquanto, todos os mapas estão vazios. Vocês vão acessar a atualização célula a célula. Tá? Então, tem lá uma classe cell. E aí, dentro lá da função de atualização, vocês vão acessar células que estão no campo de visão do robô. E aí, atualizem. Esse grid tem uma escala de 10 centímetros cada célula, 10 células por metro. Isso tem que cuidar na hora de... Mas eu deixei um monte de instruções aqui para não ter problema para vocês. Tá? Tem que ver em tudo que é lugar. Porque a leitura do sensor vem em metros. Mas eu preciso atualizar células. Aí tem que multiplicar de metros pela escala de células. Ou pegar, dividir, sei lá. Aí tem que ver, vocês têm que ver. Tá. Que mais? Sempre atualizem só o que está no campo de visão do sensor. Tá? Não tem porquê. O mapa tem 2.000 por 2.000 células. Se vocês forem atualizar o mapa inteiro, né, checar, essa célula está no campo de visão? Não. Essa não. Essa lá no meio tá. Vai ficar muito pesado, tá, o método. Então, é claramente possível limitar, né, o alcance dessa atualização de vocês. Por exemplo, o laser alcança, não lembro quanto é, sei lá, 20 metros que seja. Então, vocês atualizem 20 vezes 10 células para cada lado, vai ter 200 para cada lado. Tá? Faz um for ali para atualizar um 200 por 200. Sonar alcança 5 metros, então é bem menos células, aí é mais rápido de atualizar. Tá? Eu coloquei aqui exemplos, tipo, cuidem isso, né? Vocês sabem o alcance do sensor, varram só dentro disso. E aí, que mais? Então, isso aqui tem na aula, né? O algoritmo do modelo do sensor tem na aula. Vocês precisam, para cada célula, ver qual é a distância dessa célula para o robô. Por exemplo, vai ser uma distância R. Aí tu vê, R é menor do que o valor lido pelo sensor. Se sim, então ela vai ser atualizada, se não, não. Precisam ver o ângulo dessa célula para o robô, para saber se cai dentro do campo de visão ou não. Então isso vocês vão ter que implementar. E aí eu tenho um monte de funções prontas já para usar isso. Tá? Aí aqui eu peço os 4 coisas que eu quero que implementem, 4 mapeamentos. Primeiro log odds. Aí tudo isso está na classe robot, tá? Não sei se dá para ouvir, os vizinhos estão falando muito aqui, tá? Acho que o microfone é bom e periga não pegar, mas se pegar, desculpe. Tá? Mapeamento com log odds, eu coloquei aqui o que preciso, né? Aí eu defini. É preciso definir o tamanho que vocês querem para os obstáculos. Por exemplo, eu quero que o obstáculo tenha, cada vez que eu faço uma leitura de um obstáculo, que eu marque como obstáculo num raio ali de 10 centímetros. Então, esse lambda R aqui, tem lá no slide, né, do método, tem um algoritmo lá, mas isso vai dizer qual vai ser a grossura das paredes. Né? Lambda R, por exemplo, 10 centímetros. Com laser, 10 centímetros está bom. Lambda phi seria o campo de visão, não, a abertura de uma leitura. No caso laser, a gente tem 181 leituras, é de 0 a 180, uma a cada 1 centímetro, uma a cada 1 grau. Tá? Então eu botei de abertura 1 grau. Se for menor do que 1 grau, se vocês botarem, sei lá, 0,5,
vão ter células que vão ficar sem ser marcadas. Tá? Se vocês botarem mais de 1 grau, vocês vão atualizar a mesma célula por mais de uma leitura, e aí pode gerar inconsistências e tal. Então, usando o sensor laser, isso aqui é parâmetro de entrada, o resto vocês implementem. Eu só deixei ali, como é que tu pega a posição do robô, como é que tu pega a escala, como é que pega, né, como é que tu pega uma célula, como é que tu transforma de log odds para a probabilidade, que na verdade é aquela conta lá, né? Aqui de log odds para probabilidade, aqui de probabilidade para log odds. O log da probabilidade sobre 1 menos probabilidade. Tá? Esse log é base E. Tá? Mas não precisa se preocupar com isso, porque eu deixei funções prontas. Tá? Só usem elas. Então, aqui está o espaço para implementar esse mapeamento. Aí, sonar. Pô, sonar, tem bem menos sonares, no nosso caso. Deixa eu ver aqui. Então, o laser tu vai fazer 181 leituras. O sonar tu tem 8 leituras. Tá? O sonar é bem menos preciso, apesar de que em simulação ele vai ser preciso. Mas como ele te captura menos informação, é mais difícil de tu construir um mapa bom. Okay? Cada sonar aqui tem um raio de 15, e aí a abertura é 30 graus. E é isso que eu botei aqui, né? Abertura 30 graus. Para marcar obstáculos, aí eu sugeri ali botar 0,5, tá? 50 centímetros. E aí eu vou mostrar por quê. Mas vocês podem, quando estiverem fazendo, mudar esses valores, tá? Eu coloco no trabalho, use... Onde é que está o trabalho? Fechei. Não, está aqui. Eu coloco aqui, use, por exemplo, do laser 0,1 de largura de obstáculo e 1 grau de largura como abertura do sensor, e sonar 0,5 largura de obstáculo, e eu tenho que arrumar isso aqui, 30 de abertura do sensor. Tá. Aí o módulo, né, o modo de atualização do sensor muda também. Aí vocês vão ver lá na aula os algoritmos que tem. Tá? O modelo de sensor para sonar e para laser. E aí o último método é o HMM. Esse eu não vou explicar, depois vocês olhem lá. Mas é um método que ele não tem a formulação, né, probabilística, mas ele atualiza empiricamente, baseado no que eu falei antes. Ali. Se eu vi que é um obstáculo, ele tem um contador para dizer para saber a probabilidade, contador que vai de 0 a 15. E quanto mais vezes tu vê que uma célula é um obstáculo, mais ele soma. Quanto mais vezes tu vê que é um espaço livre, mais tu subtrai. E é basicamente isso, e funciona bem também. Tá? Tem toda uma motivação histórica para ele ter sido proposto, né? Porque ele é um método mais simples para funcionar de forma mais eficiente num hardware, né, que é mais tosco. Okay? E aí implementem isso também. Deixa eu mostrar como é que fica, como que eu quero que fique o resultado. Cadê o... Estou com ele aberto? Estou. Então, isso aqui, claro, isso aqui quando vocês rodarem não vai ter, porque isso aqui é a minha implementação do método. O robô está aqui, ele está enxergando isso, tá? Vou botar ele para andar. Aqui eu tenho a função lá de seguir paredes e tal, mas isso aqui não vai estar no código de vocês, né? Cada um bote a sua. Mas aqui é o que ele está construindo. Deixa eu pausar o robô. Tá, pausou. Aqui em cima, por exemplo, tá mais...
aqui está super branco, aqui está mais cinzinha. Tá? Por quê? Porque ele atualizou menos vezes essas células aqui. Tá? Com o modelo de sensor, aquele simples que eu mostrei ali, que em obstáculos, que são aqui, aumenta a probabilidade de ocupação em log odds, e no espaço livre diminui. Tá? O que vocês vão ver? É muito mais fácil marcar espaço livre, porque um raio vai passar sobre um monte de células de espaço livre e vai bater em uma de obstáculo. Tá? Então, aquela de obstáculo ela é medida poucas vezes. A de espaço livre é medida muitas vezes, porque é medida por vários raios. Então, o espaço livre vai ficar mais fácil de ver, o obstáculo nem tanto. Então, o que acontece se tu bota o lambda R ali, que é a largura de obstáculo, que é pequena, que é o caso aqui, que eu botei 10 centímetros. E aí vai aparecer no mapa de log odds de vocês. Isso aqui vai aparecer, por exemplo, buracos no mapa, porque não deu o suficiente, não tiveram atualizações suficientes para fazer isso aqui virar preto, né? Que seria virar espaço ocupado. Ok? Já no HMM, deixa eu pular para o HMM, eu aumentei no HMM, deixa eu botar aqui, HMM, cadê? Usa a mesma abertura, 1 grau, mas eu botei zero para vocês usarem 0,2 de largura de obstáculo, né? Ou seja, 20 centímetros. Se cada célula tem 10 centímetros, então tu vai atualizar duas, mais ou menos. Né? Vai atualizar duas células. Isso vai fazer as paredes do HMM, que é o caso aqui, ficarem mais grossas. Tá? Mas isso vocês podem mudar. Podem mudar e ver o que acontece. Porque se botarem lá no de log odds 20 centímetros, vai ficar assim também. Os mapas vão ficar praticamente iguais, o do HMM e o outro. Uma das vantagens do HMM, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, eu estou mexendo o robô aqui direto no simulador. E aí ele está mexendo aqui. Obviamente o mapa vai se estragar todo porque é um movimento que não é previsto. Né? Mas o movimento na frente do robô, que é o que ele está vendo no momento, o mapa aqui da frente está certo. O resto do mapa pode estar errado, porque eu mexi. Mas aqui está certo, ou seja, essa região visível ele atualiza rápido no HMM. Por quê? Porque o HMM é limitado entre 0 e 15, os valores ali. Né? Então ele rapidamente chega no máximo ou no mínimo. Já o outro, ele demora. O outro é proporcional, o log odds é proporcional ao tempo, à quantidade de vezes que tu atualizou. Vamos supor que eu deixe o robô parado e ele atualiza 100 iterações seguidas que tem uma parede nessa célula aqui. Tá? Ele atualizou 100 vezes. Aí agora eu mexi no mapa e ele está vendo que essa parede não é mais um obstáculo, essa parede é livre. Só que ele vai precisar, ou seja, a probabilidade dele foi lá para cima. Ele vai ter que ir descendo até atualizar, né, compensar aquilo ali e marcar como livre. Então o log odds ele demora para isso. Né? Ele é proporcional à quantidade de observações. Se tu ficar, né, se o robô viu um monte de vezes que aquilo ali é no espaço livre e apareceu um cidadão lá na frente do robô, ele não vai detectar que tem uma pessoa ali. Né? Então ele é meio, ele é lento para atualização. Mas é muito bom para ambientes estáticos. Tá? E essa é uma das premissas do método. E aí vocês vão implementar e ver que vai acontecer isso. Né? Okay. Deixa eu começar de novo, porque agora eu mexi tudo. Para mostrar o sonar. Então, o sonar são essas, né, tem 8 raios. Deixa eu botar de novo. Isso aqui é o que ele está enxergando. Tá? Notem que com essas medições que ele faz, ele não tem como construir um mapa muito bom. Né? Por quê? Porque a gente vai atualizar todas as células
dentro do campo de visão de cada sensor aqui, cada sonarzinho tem um eixo acústico e essa abertura de 15 graus para cada lado. Então o mapa não vai ficar bom, mas é o que tem. Tá? É um sensor muito mais barato e tal, então ótimo. Né? Se tu tem só sonares, vai de sonar. Teu mapa vai ficar tão bom quanto o mapa de laser? Claramente não. Então aqui é o mapa de laser e aqui o de sonar. Mas por que é interessante, então, marcar? O que eu fiz aqui? Né? Eu botei que a largura de obstáculos é 0,5, que no caso é 50 centímetros. Por quê? Porque senão o sonar, conforme o robô anda, ele vai ter muita sobreposição de um cone com o outro. Aqui no caso, vamos parar aí. Quando ele está bem pertinho, aí ok, ele consegue detectar com uma boa certeza o que é obstáculo, o que não é, mas longe não. Então, e aqui, conforme eu estou mexendo ele vai passar por cima das paredes, aqui. E aí ele pode apagar paredes, né, porque ele tem muito poucas leituras. Agora, se tu coloca, quanto mais tu coloca, quanto mais tu aumenta a grossura do obstáculo, menor a chance de tu apagar uma parede. Tá? Então é por isso que eu coloquei um valor grande, né, de largura de obstáculos. Tá? Então vocês vão implementar sonar, log odds com laser e HMM com laser, e os mapas vão ter, a ideia é que fiquem parecidos com isso. Esse aqui qual que é? HMM, sonar e log odds. Tá? E aí tem uma última parte do trabalho, que é a implementação de um método de linearização das células para classificar. Tá? Por quê? Porque lá para frente, no trabalho seguinte, vocês vão precisar desenvolver planejamento de movimento em cima do mapa. E o que importa lá depois? Não importa que essa célula está com 0,7 de ocupação, a do lado está com 0,65, essa que é um obstáculo está com 0,9. Tá? Isso não importa. O que importa lá depois é o que é célula livre e o que não é. O que é livre, o que é desconhecido, o que é ocupado. Tá? Então, geralmente em outros anos eu não pedia isso aqui, mas agora eu estou pedindo para, embora vocês não vão usar isso nesse momento, mas vão usar depois. Então, o ideal é que fique bem classificado agora, porque depois vocês vão precisar. Que vocês classifiquem células como não exploradas, células como livre e como ocupadas. Isso vocês vão fazer num outro arquivo lá, que é o planning. Deixa eu abrir aqui. Não, nesse não. Cadê o... Aqui. Não, cadê o bagulho? Perdido aqui. Deixa eu ver. Estou fechando uns negócios aqui. Então aqui. Tem lá uma classe planning, que por enquanto ela não faz nada. Tá, isso é. Esse planning fica rodando numa thread. E é aqui que vocês futuramente vão implementar métodos de planejamento, tá? De achar menor caminho e tal, vai vir nessa classe. Por enquanto não tem nada, né? Ela fica rodando lá um método run repetidamente. E o run, por enquanto, só atualiza as células, os tipos das células. Só que essa função tá em branco aqui. Né? Eu só botei
né, o que vocês podem fazer? O que vocês devem fazer? Classificar células. Vocês vão então pegar uma célula, classificar como unexplored, occupied ou free. E aí, futuramente, vocês vão usar esses valores para decidir o que fazer. Tá? Dependendo do que vocês decidirem fazer, vocês podem aqui também atualizar só células dentro do campo de visão do robô, tá? Que vai ser rápido, ou podem atualizar células em todo o grid conhecido até o momento. Dependendo do que vocês quiserem, às vezes olhar só né, o que o robô está vendo naquele momento não é suficiente. Tá? Às vezes vocês vão ter que olhar toda a área já vista, o que não é o mapa inteiro, mas é maior do que só a área atual. Tá? E aí eu deixei aqui as duas. Aqui, se tu quiser ver o grid inteiro, o grid conhecido inteiro, e aqui, se tu quiser ver só a área atual, vocês vão ver o que fica melhor. Tá? Precisam definir uma forma de classificar. Né? Então, vocês vão ter que varrer as células e tal, e testar cada uma. E aí vocês vão definir, pô, essa célula é ocupada ou é livre. Geralmente, o que se faz? Uma limerização, né, simples. Por exemplo, a probabilidade sei lá, 0,8 para cima. Pô, então é ocupada. Né? A probabilidade é menor do que 0,2. Então é livre. Entre um e o outro, a gente ainda não atualiza, deixa como estava. Tá? Mas aí o valor vocês vão escolher. Tá? Algum valor interessante. Tem que ter cuidado depois que uma célula passou de desconhecida para ocupada ou livre, ela não volta para desconhecida. Tá? Mesmo que a probabilidade, por exemplo, ela era ocupada e agora eu estou vendo, não, ela provavelmente é livre. Eu não vou voltar para desconhecido. Tá? Porque na exploração, por exemplo, depois aquilo ali já foi visto. O robô não precisaria voltar naquela célula. Tá? Aí pensem num método para isso. Isso é um tipo de classificação quanto à ocupação. Outra coisa que eu peço para classificar é quanto à função para o planejamento, que depois vai ser interessante, por enquanto não faz tanto sentido, mas depois, que é classificar o que é célula de fronteira e o que é célula de perigo. Perigo seriam células muito próximas de obstáculo. Então, como fazer isso? Pô, vamos varrer um mapa, e aí toda célula que toda célula que é livre, vocês testem se tem uma célula de obstáculo dentro de uma distância ali. Eu, por exemplo, pedi a distância de 3 células. Né? Células que estão a uma distância de 3 células de um obstáculo são células que vão ser marcadas como perigo. Tá? E célula de fronteira é célula célula que está no limite entre o espaço livre e o espaço desconhecido. Tá? É células onde o robô deve ir para continuar a exploração, continuar o mapeamento do ambiente. E aí, como vocês vão fazer, aí cabe a cada um decidir. Deixa eu mostrar. Aliás, deixa eu voltar para o meu exemplo que já está aqui. Aqui, por exemplo, eu estou marcando. E aí o desenho já vai estar pronto. No momento que vocês classificarem, já vai estar lá tudo. Tá? Então, em verde, célula de fronteira. Cinza é desconhecido. Esse amarelinho é livre. Esse marrom é obstáculo. E aqui vermelho eu marquei como perigo. Tá? Então, no momento que vocês fizerem lá, atualizarem aquela função, a visualização vai estar pronta. Ok? E aí, então, o segundo trabalho é isso, mapeamento, log odds, sonar, HMM e essa forma classificada. Ok? Então, não é difícil porque o resto, o framework inteiro já está lá.
Está quase tudo pronto. Só tem que implementar as funções que, né, as funções de atualização, de ocupação e classificação de células. Tá? Então esse é o trabalho 2. Deixa eu ver aqui. A movimentação do robô, cada um faz né, o que quiser. Copiem do trabalho 1 para deixar autônomo ou alguém na mão. Tá? Isso eu não vou cobrar porque era o objetivo do trabalho 1. Aqui eu copiei só uma função ali porque é mais fácil tu deixar ele andando do que tu ficar controlando na mão. Mas tanto faz, tá? Eu não vou cobrar aqui. Mas o framework está sem nada, tá? Ele está sem nenhuma função que eu pedi em trabalho anterior vai estar disponível ali, tá? Aí usem o que vocês tinham, tá? Mas não vai ser avaliado nesse trabalho, vai ser avaliado no primeiro, ok? E aí é isso, esse trabalho 2 é isso, eu coloquei um mês, eu acho, coloquei um mês de prazo, tá? Porque o próximo ainda vai demorar um pouco, porque a gente precisa ver planning e exploração para poder passar para o trabalho seguinte, tá? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Tá, como eu tinha falado, o Moodle eu acho que tá fora, né? Todos os sites, sei lá, o servidor da URGS está fora. O INF não está, mas o da URGS está. Então, eu ainda não coloquei livre para vocês, mas vai ter um questionário que entra nas notas de trabalho individual. Tá? É um questionário da primeira parte que vai só até antes de mapeamento, porque mapeamento vai ter um questionário só dele. Eu vi que teve um problema eu vi no Twitter da URGS ali, deu algum problema né, com a luz lá e aí caiu tudo. Né? Então eu não eu deixei lá no Moodle, mas ainda não botei, tá oculto, né? Tá só para mim o questionário. É um questionário sobre a introdução, acho que são umas 10 questões, tá? E vai valer a nota para a parte de né, trabalhos individuais, complementares. Cada questão vocês podem fazer, verificar se está certo. E aí, sei lá, a questão tem várias opções, por exemplo. Tem uma lá de classificação de sensores e tal. Aí vamos supor que tem 5 sensores, tu acerta 3 e 2 tu erra. Aí quando tu bota para verificar, ele vai ver, pô, tu acertou essas 3, tu ganha a nota deles e as outras tu tem mais 2 chances para acertar. Cada vez que tu tenta de novo aquela questão, tu vai refazer só o que errou e aí a nota cai, né, 1/3. Então tu tem 3 chances, na primeira 100%, na segunda, né, 2/3, na última 1/3 e aí deu, né, se errar. Mas é tudo tranquilo, né? Tudo tem nos slides, nas aulas e tal. Tá, isso vai ser do primeiro, dessa primeira parte introdutória. Depois eu estou fazendo de mapeamento, não está pronto, mas em seguida pretendo soltar semana que vem já. Aí depois cada área vai ter um questionáriozinho, não com muitas questões, né? Essa primeira é maior porque tem um monte de conceitos que foram vistos. O mapeamento já vai ser menor e os outros também, né? Depois vai ter um de, sei lá, planning e exploração juntos, um de localização e um lá no final. Tá? E isso vai ser as partes teóricas, avaliação teórica individual, que se soma ao trabalho lá de pesquisar um artigo. Tá? Então o Moodle não voltou. Quando voltar eu vou liberar ali. Tá? E aí, eu não lembro a data que eu tinha botado, acho que eu tinha botado até o dia 20. Tá, hoje é dia 10, esse questionário. Se voltar hoje eu já boto ali e aí fica, né, disponível para vocês fazerem.
Ok? Alguma dúvida sobre o que for, trabalho 1? Sim. Deixa eu ver. Tá, no trabalho 1 criei variáveis e vetores globais. Tranquilo. De alguma forma precisa ser feito, né? Não tem problema. Na verdade é necessário. Então poderia ser global, poderia ser dentro botar na classe lá do robô. Não tem problema. Tá? Na verdade vocês podem mexer em tudo se quiserem. Tá? Eu digo que não precisa porque não precisa, né? Nesse caso precisa, né? Era, por exemplo, na parte do controle, né? Tinha que ter. Mas se quiserem mexer em qualquer coisa do framework, podem mexer. Tá? Só que não é necessário. Ok? Algo mais? Senão a gente pode encerrar. Semana que vem não tem, né? É só aula gravada. E eu acho que aí na outra sim, mas não lembro. Tem que olhar o. Na verdade, eu não lembro quando é que é a próxima aula síncrona. Daqui a 2 semanas. Ok, pessoal?